Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito o que Jesus ensinou sobre salvação. Vimos no primeiro bloco que Adão e Eva foram submetidos a um teste, eles falharam, comeram do fruto da árvore proibida e por causa disso estavam fadados à morte, destinados à morte. Mas Deus não foi pego de surpresa e já havia estabelecido um plano caso o homem pecasse. Ele enviaria seu próprio filho para morrer em lugar do homem. Paulo explica, se pela ofensa de um homem todos se tornaram pecadores, agora pela justiça de um só, todos se tornam justos. Então, salvação só pode acontecer mediante Cristo. E quando terminamos o primeiro bloco, nós temos aqui algumas perguntas. Começamos aqui com o pastor Tati. Pastor, por favor. Muito obrigado. Com relação ao plano da salvação, eu gostaria de acrescentar, aliás, fazer a pergunta, porque isso vai nos ajudar para aumentarmos o nosso conhecimento. Claro. Tanto a mim como aos demais. No Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queria para o pastor tentar explicar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a ciência, e a árvore do bem. Da vida. Da vida. Da vida. Então, onde que estava essa árvore? Porque o pastor acabou de dizer que o homem é imortal. Mortal. Homem é mortal, desculpa. Então, se o homem voltasse a comer árvore da vida, o que seria do homem? Um eterno pecador. E é por isso que quando você lê aqui o capítulo 3 de Gênesis, você tem aqui a queda do homem, e dê uma olhadinha aqui para o versículo onde vai nos ensinar de que Deus colocou ali um anjo para guardar o caminho da árvore da vida. Deixa eu encontrar aqui qual é o texto de Gênesis 3, onde nós temos essa expressão. O versículo 23 vai dizer: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Pastor Tati, o homem ao pecar perdeu o direito de participar da árvore. E caso após o pecado ele participasse, ele seria um eterno pecador. Agora, quando vamos para Apocalipse, capítulo 22, nós encontramos aqui, na Nova Jerusalém, a mesma árvore da vida. E o Apocalipse 22, verso 2, assim diz para nós, Apocalipse 22, versículo 2. E no meio da sua praça, de uma a outra margem, está o rio. Da margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ou seja, a árvore que foi perdida por Adão e Eva no Éden, nos será devolvida agora no Apocalipse. E nós, quando formos para os céus, nós vamos comer dessa árvore e ela vai perpetuar em nós a vida eterna. Pastor, tenho aqui duas perguntas, muito distintas uma da outra. A segunda não sei se seja para esse tema, mas depois eu colocarei. Okay. A primeira é no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 3 e 4. E no versículo 3 diz: viveu Adão 130 anos. Depois, no 4 diz, no 5 diz: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, um somatório. Uhum. Eu estava aqui a fazer uma conta na calculadora e não me dá os 930 dias, não me dão os 130 anos. Como é que se faz a conta para dar essa notação que aqui está?
Veja, é simples. Adão teve. Qual foi o primeiro filho de Adão? Sete. Foi Caim. Essa é a questão. O primeiro filho foi Caim. O segundo foi Abel. O terceiro foi Sete. Então, a linhagem do Messias, ela vai passar por Sete. Então, aos 130 anos, Adão foi pai de Sete. E depois que gerou a Sete, aqui diz que ele viveu mais quantos anos ainda? 80. Viveu ainda 800 800 anos. Ou seja, ele foi pai de Sete aos 130, viveu mais 800, o que nos dá 930. Ok. Então, certamente, Adão foi pai de Abel e Caim muito antes dos 130 anos. Ok. Ok? Sim, senhora. A outra pergunta que você tinha? Pastor, a outra pergunta agora passou-me. Então, vamos aqui, então, o Mário, a gente pode voltar aqui. Mário, por gentileza, depois aqui temos também o nosso irmão Vitor Moita. Sim, pastor. A minha questão é a seguinte. Tem um bocadinho a ver com o que o pastor Tati levantou há pouco tempo. O plano da salvação seria cumprido mesmo sem a existência de Caim? Certamente. Certamente. A existência de Caim. De Caim não, desculpe. Sem a existência de Judas? Judas? Sim. Certamente. Porque eu me questiono, se o plano era que Jesus tinha que morrer por nós, será que Judas foi usado para fazer com que isso acontecesse? Judas foi parte de um processo. Agora, Cristo morreu só porque Judas o negou? Não. Foram vários fatores. O que desembocou na traição de Judas, onde ele foi entregue. Mas desde o início do ministério de Cristo, eles tentavam matá-lo. Então, certamente o plano se concretizaria. Agora, há no Antigo Testamento uma profecia que aponta que Jesus seria traído por um dos seus amigos. E quando chegamos em João capítulo 13, na última ceia, Jesus disse, né? Aqui está sentado comigo aquele que vai me trair nessa noite. Então, estava previsto que Jesus seria traído por um dos seus. Agora, em teologia, nós temos um axioma que ensina o seguinte: a presciência divina não é causativa. O que isso quer dizer? O fato de Deus saber o futuro não quer dizer que ele provoca o futuro. Então, não foi porque Deus previu que Jesus seria traído que Judas traiu, mas porque Judas trairia é que Deus previu. São coisas bem diferentes. Não é que Deus disse, alguém vai trair e predestina alguém para trair. Não. Como Deus é onisciente, já que ele sabia que alguém o trairia, ele colocou isso na profecia. Então, a presciência divina, o fato dele saber o futuro, não quer dizer que ele provoca aquele futuro. Por exemplo, Deus já disse em sua palavra, em Apocalipse 20, que os perdidos serão como a areia do mar. Muitos se perderão. Porque Deus sabe disso, ele vai provocar a perdição dos ímpios? Não, porque ele sabe que muitos rejeitarão a graça, é que ele já disse na profecia que isso vai acontecer. Então, isso significa a presciência divina não é causativa. Não tinha que ser Judas, mas ele escolheu fazer o que fez. Okay. Nós temos aqui uma pergunta com a doutora... Não, pastor, eu tenho mais uma. Sim, pois não, desculpa. Pois isto provocava, de facto, assim, uma certa situação. Por que é que estamos a condenar Judas se ele foi um instrumento necessário para que acontecesse a salvação? Né? Não, ele não foi um instrumento para a nossa salvação. Né? Ele traiu o Senhor. Ele deu um passo errado. Ele falhou. E por isso perdeu a salvação. Okay. Então, o que foi necessário para a nossa salvação não foi os judeus terem matado a Cristo, ele morreria. O que foi necessário foi a morte dele. E essa morte, ele disse assim, ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. É ele que deu. Jesus não morreu porque Judas traiu, porque o Império Romano queria, ou os líderes judeus, não. Ele morreu por fazer parte de um plano divino, que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, de acordo com Apocalipse 13, 8. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Certo? Agora, eu estive em Israel e apercebi-me que a maior parte dos israelitas não são cristãos. Eles olham para nós
Vocês são os tais cristãos, né? Os seguidores de Jesus. Porque Jesus, para eles, foi mais um profeta que passou por lá. E eles até concordam. De facto, ele até foi um dos maiores profetas que passou por aqui. Mas segui-lo, não. Muitos israelitas rejeitaram de fato Cristo naqueles dias e ainda hoje não acreditam que ele seja o Messias. E existe até um segmento israelita que ainda espera a manifestação do Messias. Não acham que foi o Cristo que morreu na cruz. Mas ao estudarmos esse tema da salvação, o que tem que ficar claro, Mário, para nós, é que só há salvação através de Cristo. E se nós não nos entregarmos a Ele, se a nossa vida não for rendida a Ele, nunca poderemos ser salvos. Então todo ser humano tem uma escolha a fazer. Se ele vai se entregar a Cristo ou se ele vai seguir o seu caminho sem Jesus. Ok? Tá bom, pastor. E a última questão não tem muito a ver com este tema, é anterior praticamente. Nós em Gênesis 1 temos: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Significa dizer que as águas eram anteriores à feitura da terra, eram anteriores à feitura do universo. Existe uma teoria chamada teoria do intervalo. E essa teoria do intervalo ensina que primeiro Deus criou esse planeta caótico. E passado um tempo, Ele moldou esse planeta para que ele se tornasse habitável. Então seria assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Passado um tempo, disse Deus: haja luz. Então, antes dessa primeira luz chegar ao planeta e dele ser moldado para se tornar habitável, ele já existia de forma caótica, como existe Marte, Vênus, Júpiter, planetas do nosso sistema solar que são caóticos. Então, o Espírito de Deus sempre estava aí, onisciente, onipresente, onipotente. Então, o Espírito, o Pai e o Filho, eles partilham dos mesmos atributos. Então, havia esse planeta caótico que, em algum momento, ele foi transformado numa semana literal. Essa é uma teoria interessante, é a teoria do intervalo. Ok? Doutora, temos aqui Filomena, que era quem estava com a pergunta agora? Ah, sim, vamos aqui então. Vitor Moita, por favor, Vitor. Pastor, aqui uma expressão muito popular que se usa e gostaria que o pastor comentasse sobre isso, que diz que o homem é o eterno pecador. Então, por que essa expressão popular? Se o homem pode, através do perdão, não é? E mudar e alcançar o reino. De fato, a afirmação "o homem é um eterno pecador", ela não tem sustento teológico. Talvez o que ela queria dizer é o seguinte: todos os homens são pecadores. Isso sim é uma realidade que a Bíblia ensina. Agora, o homem não pode ser um eterno pecador, até porque o pecado tem dias contados. A Bíblia, no plano da salvação, apresenta um momento em que o pecado vai ter fim. Quando Deus destruir Satanás, os ímpios, ele vai acabar com o pecado. Então o pecado não é eterno, porque o pecado tem uns dias contados, ele tem o seu fim está previsto em Apocalipse capítulo 27 a 9. Então por isso a expressão não pode se afirmar, se embasar teologicamente. Sim, minha amiga. Eu queria referir sobre a onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Okay. Essas três qualidades do nosso Deus, quer dizer, criou o mundo e Deus viu que tudo era bom. Mas o Senhor é onisciente. Já sabia que haveria o pecado. Seria que não haveria forma de poder impedir este pecado, porque na verdade, sendo Deus onisciente, Ele sabia desse sofrimento que a humanidade continuaria a ter. E mesmo agora, mesmo depois da vinda de Cristo, através do o homem não aceitar a Jesus como seu Salvador, esse sofrimento mantém-se. E mesmo aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, esse sofrimento mantém-se. E agora, eu gostaria só de ouvir o pastor o porquê
disto? Por que que Deus, sabendo que haveria este mal, não poderia impedir antes que acontecesse o caos? Porque o próprio homem, da forma que Deus fez o homem, tem muito conhecimento e ele faz as próprias coisas para poder destruir a própria humanidade e aquilo que Deus criou. Mas esse conhecimento que leva a destruir o próximo, ele só aconteceu após o pecado. Quando o homem foi criado, nada de mal havia nele e nenhuma intenção para o mal até que ele pecasse. Agora você tocou num ponto muito interessante. Deus é onisciente. Então Deus sabia que Adão e Eva pecariam no deserto, no Éden? Certamente sabia, porque ele é onisciente. Então como que eu imagino essa situação? Eu imagino que Deus um dia na eternidade pensou assim, eu vou criar o homem, mas ele vai pecar. Mas Deus amou tanto esse projeto que ele falou assim, mas eu vou pagar o preço do pecado dele. Eu vou enviar meu filho e vou dar para aqueles que quiserem uma segunda chance. Você percebe a beleza do amor de Deus? Eu vou criar o ser humano, mas ele vai pecar. Mas eu amei tanto esse projeto que eu vou criar mesmo assim. E eu vou dar para ele uma segunda chance. Então, salvação é só através de Cristo. E quando Jesus veio a esse mundo e morrer na cruz, olha o que diz o apóstolo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É o quê? É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por isso, meus amigos, a única forma de salvação que tem o ser humano é através de Cristo e do sacrifício que Ele fez. Se em Adão todos nós nos tornamos pecadores, em Cristo todos nós nos tornamos justos, porque a justiça conquistada por Ele a nós é imputada. Nós vamos ter uma música agora. Eu queria que você pensasse. Você já abriu o seu coração a esse Cristo que morreu por você na cruz? Ele já é o Senhor da sua vida? Você já se entregou completamente a Ele? Você entende o plano da salvação? Deus mandou alguém morrer no seu lugar, no meu lugar. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz era a nossa cruz. Mas Ele pagou o preço do seu pecado, do meu pecado, para que nós tivéssemos a vida e vida eterna. Pense nisso enquanto você ouve essa música. No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, eu achei a vida em luz. No sangue de Jesus, forte sangue do Senhor lavou os meus pecados. Estou liberto e satisfeito, precioso e valioso. Pode te purificar, vem banhar no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de
Muita gente neste mundo vive em desespero, pois não sabem que existe um Deus, o Mestre que tudo pode fazer. Seu sangue derramou na cruz, vem banhar no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus. Eu achei a vida em luz, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus. Eu achei a vida em luz, no sangue de Jesus. Eu achei a vida em luz, no sangue de Jesus. Eu achei a vida em luz, no sangue de Jesus. Eu achei a vida em luz, no sangue de Jesus. Só vamos achar vida no sangue de Jesus. É por isso que a palavra de Deus ensina: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que os nossos pecados pudessem ser cobertos, para que nós pudéssemos ter direito mais uma vez à salvação, Jesus deu sua vida na cruz para salvar a todos nós. Agora, nem todos aceitam. Essa é a grande tristeza do coração de Deus. Ele morreu por todos, mas nem todos aceitam. Agora eu e você estamos numa posição privilegiada. Por quê? Porque nós temos a palavra. Estamos recebendo o conhecimento dela. Para fazer o quê? Para tomar uma decisão. Para entregar a nossa vida nas mãos dele. Cristo está voltando. E ele vai voltar para dar o galardão a cada um segundo suas obras. Ele vem para trazer a vida eterna àqueles que nele creram e trazer a morte eterna àqueles que o rejeitaram. Isso quer dizer que eu e você só temos dois destinos. Ou você escolhe Cristo e vive eternamente, ou você não escolhe a Ele e você vai morrer. Tão certo como estamos respirando agora. E qual vai ser a sua atitude? Você vai deixar que Cristo seja o Senhor da sua vida? Você vai se entregar a Ele completamente? É esse o apelo que o Espírito nos faz hoje. Nós sem Cristo não podemos nada e não somos nada. Nós dependemos dele para a vida, para tudo. Por isso nosso coração tem que ser dele. E quem sabe se você até hoje caminhou sem ele, não faça mais isso. Daqui para frente, caminhe ao lado dele. Porque a vida sem ele não faz nenhum sentido. Mas quando a gente abre o coração e aceita Cristo, nós entendemos perfeitamente o plano de Deus e nós somos transformados por esse poder maravilhoso.
Por isso que a graça de Deus alcance o seu e o meu coração hoje. E que nós possamos nos entregar a esse Cristo, fazendo dele o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque tão imensa graça a nós foi manifestada na cruz do Calvário. Ajuda-nos hoje a nos entregarmos ao Senhor. Aceite a nossa entrega e nos prepare, bom Deus, para a vida eterna. Abençoe os nossos amigos que aqui estão. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja trabalhando em cada coração, para que Jesus seja o Senhor de nossas vidas. Abençoe os amigos que nos assistem pela TV, aqui em Angola, lá no Brasil. Que o Teu bom e Santo Espírito nos atenda em nossas necessidades. E que naquele glorioso dia, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, que nós possamos estar prontos para Te receber. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, amigo, pela sua companhia. Obrigado, amiga, pela sua companhia. Na semana que vem, a gente volta para mais um estudo da Palavra de Deus. Até lá, que Deus o abençoe.